Graças a paz, igreja. Tudo bem aí? Graças a Deus, vamos ficar em pé na presença do Senhor. Graças a Deus que você está aqui, que o Senhor chamou e você ouviu a voz dele nessa noite. Abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Que nessa noite o Senhor possa falar com você que está aqui, com você que está em casa, de uma forma nova, de uma forma especial. Que você possa ouvir a voz do Senhor, que ela possa entrar no seu coração e que ela possa produzir frutos, que ela possa trazer para você o que você está mais precisando e o que a vontade do Senhor tem para você hoje. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, bem no comecinho. Estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Graças a Deus. Pede para o Senhor falar com você hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, esse culto é Teu, toda essa noite é Tua, Pai. Tudo que nós fazemos aqui é para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo desça sobre este lugar nessa noite. Que o Senhor possa usar, Pai, desde a palavra de abertura, a palavra principal, Pai, tudo que for liberado aqui, que engrandeça o Teu nome, Pai, que exalte o Teu nome. O Teu Espírito tem liberdade para agir, para mover neste lugar, Pai, da forma com que o Senhor deseja. Então, cumpre a Tua vontade para hoje, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, você que está aqui. Graças a Deus. E nesse dia aqui, o Senhor Jesus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos, aqueles que estavam ficando. Porque momentos depois Ele ia subir aos céus. Ele já tinha sido ressuscitado pelo Pai, ele estava aparecendo ali aos seus de novo, e ele deixou uma ordem, para que eles continuassem em Jerusalém, para que eles não saíssem de Jerusalém, porque havia uma promessa sobre eles, havia uma palavra que o Senhor já tinha liberado para eles, que João Batista tinha batizado com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. A palavra que eu tenho para falar com você hoje é que você tem que perseverar na presença do Senhor. Essa palavra ela nos remete lá a Pentecostes, ao Shavuot, onde alguns dias depois foi liberado o Espírito Santo sobre eles. Nós sabemos o que aconteceu, que eles foram cheios com glória e com poder. Essa palavra ela também tem uma ligação lá com o Monte Sinai, quando o Senhor se revelou ao seu povo lá no deserto. O Senhor queria tratar com eles. O Senhor tinha uma promessa liberada sobre eles. Da mesma forma que o Senhor Jesus tinha uma promessa liberada sobre o povo, sobre aquelas pessoas. Mas havia um tempo determinado. Aqui em Atos, quando o Espírito Santo foi liberado, a palavra diz assim: e de repente veio sobre eles, como um vento impetuoso. Esse de repente dá a impressão como se fosse um acaso, como se fosse de qualquer maneira que o Senhor fizesse isso. Mas a palavra do Senhor, ela tem o dia e a hora marcada para se cumprir. Ela tem o momento certo. E o Espírito Santo foi liberado no dia do Shavuot. Assim como a palavra lá no monte foi liberada também, os mandamentos foram liberados em Shavuot e no Pentecostes. A promessa do Senhor ela tem um tempo para se cumprir. E aqueles que esperaram e ficaram em Jerusalém, eles receberam a promessa. Mas aqueles que foram deixando o seu coração esfriar, aqueles que foram se esquecendo, aqueles que foram murmurando, aqueles que foram duvidando, ou morreram no deserto ou não receberam o poder e não foram batizados. Talvez você esteja desanimado hoje, talvez você esteja pensando em desistir, em parar. Mas o que eu digo para você, vale a pena ouvir a voz do Senhor.
vale a pena permanecer na vontade do Senhor. Porque parece estar demorando. Pode parecer que não vai acontecer nunca. Que enquanto a promessa não chega, parece que ela não vai chegar nunca, né? E aquele povo estava no deserto já murmurando, talvez com saudades do Egito. Eu me lembro agora até de uma passagem que eles falam que eles estavam com saudades das cebolas do Egito, né? Do que eles tinham de comida lá. Só que eles esqueceram que eles eram escravos lá. Enquanto, quando eles estavam nas mãos do Senhor, eles eram livres. E eles tinham tudo aquilo que o Senhor, todo o cuidado do Senhor para eles, dia e noite. E ainda uma promessa liberada sobre eles de uma terra que mana leite e mel. Se eles estavam com saudade de cebola, de melão, eles tinham logo à frente ali uma terra que manava leite e mel. E assim é comigo e com você também. Logo ali à frente a bênção do Senhor está te esperando. Logo ali à frente a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. O que sai da boca do Senhor, ela não volta atrás. Não volta vazio. E o que o Senhor falou vai se cumprir sobre a sua vida. Então que nessa noite você permaneça em Jerusalém. Que você permaneça na presença do Senhor. Que você escute a voz do Senhor. Que a promessa vai se cumprir. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Você pode ficar em pé. Graças a Deus. E se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, Ele tem prazer, Ele tem alegria em se revelar a nós. Então que nessa noite nós prossigamos em conhecer o Senhor. Que a nossa oração seja: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ver a tua face, eu quero sentir o teu amor, o teu poder. E pode ter certeza, o Senhor vai se revelar a você. Amém?
Deus. O Senhor, Ele é Senhor sobre toda a situação, sobre toda e qualquer circunstância. Ele continua sendo quem Ele é. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Não há doença que é maior que o nome do teu Senhor. Não há muralha que é mais alta do que o teu Senhor. Não há problema, não há situação que possa se opor diante da palavra do nosso Deus. O nosso papel em tudo isso talvez seja o mais fácil, que é simplesmente confiar, que é simplesmente entregar nas mãos dele tudo que tem que ser entregue, que é colocar nas mãos do Senhor toda e qualquer situação que nos tira a paz. Porque se a porta se abre ou se ela não se abre, porque se a promessa chega ou se ela parece estar demorando, em tudo isso o Senhor, Ele continua cuidando de nós. Ele continua com seus olhos sobre nós, e Ele está olhando a nossa reação sobre tudo isso. Então que o Senhor possa encontrar em você, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da espera, um coração grato, um coração que confia na palavra dele, um coração de alguém que conhece o Deus que serve. Porque nós sabemos que nós não adoramos Ele somente se Ele fizer. Nós não adoramos Ele depois que a bênção chegou. Nós podemos adorar enquanto nós estamos esperando. Nós podemos adorar enquanto a porta se fechou, porque nós sabemos que os planos do Senhor para nós são muito maiores. Então que nessa noite o Senhor possa encontrar em nós um coração adorador, e que a gente entenda que Ele continua sendo Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele
muralhas viessem ao chão. Ele é o mesmo que curou o cego, que curou a mulher do fluxo de sangue. É o mesmo que devolveu a vida a Lázaro. É o mesmo que ainda hoje pode fazer milagres. É o mesmo que ainda hoje faz milagres. O nosso Deus, o teu Deus, Ele está vivo. Ele não perdeu o seu poder. E Ele está aqui nessa noite. Porque a promessa dEle é que se 2 ou mais estivessem unidos em seu nome, Ele estaria no meio. Então o Senhor está aqui ouvindo a tua voz. Então o Senhor está aqui ouvindo o teu louvor, a tua adoração. O Senhor está aqui ouvindo o teu clamor. Não se preocupe. Não se preocupe se parece que não está chegando. Em tudo o Senhor tem um propósito. Em todo tempo o Senhor tem um propósito. Mas pode ter certeza, quando a bênção do Senhor chega, quando o tempo do Senhor chega para você, não há quem possa tirar das tuas mãos. Não há quem possa deter a vontade do Senhor quando ela vai acontecer. E aí você vai entender. E aí você vai entender que a sua vida pode ser um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem o Deus Todo-Poderoso. E tudo aquilo que você passou vai edificar outras pessoas, vai trazer outras pessoas para perto do Senhor. E você vai entender que o Senhor tem algo muito maior na sua vida do que você pode imaginar. A esperança
Shalom, amados. Graça e paz, amém? Deus é bom, não é bom? Glória a Jesus. Nunca é tarde para sonhar. Obrigado. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas para os seus filhos, amém? E Ele ainda fará. Você está preparada para viver as grandes promessas do Senhor sobre a tua vida? Ih, ninguém respondeu. Estão distraídos ou não estão acreditando? Ai, Jesus, tem misericórdia, né? Está preparado para viver as grandes promessas de Deus para a tua vida? Então abre aí Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Vamos ouvir a palavra do papai, que Ele tem preparado para nós. Eu vou ler só o primeiro. Opa, desculpa, abri errado aqui. Só o primeiro versículo. Depois a gente vai contando a história. O que aconteceu aqui. Com quem aconteceu, onde aconteceu. Diz assim: eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Até aqui. Pede para Deus falar com você, você louvou, você adorou, você falou com o papai, você colocou sua vida diante do Senhor, fez o melhor diante de Deus nesse momento, e agora vamos ouvir a sua voz. Fala, papai, quero ouvir, preciso ouvir a sua voz. Querido Senhor, amado Senhor, Abba, Pai, nós estamos aqui porque Te amamos, nós estamos aqui porque precisamos de Ti, desejamos a Sua presença. Vem falar conosco, Senhor. Espírito Santo amado, vem abrir as Escrituras, vem mover. Senhor, pedimos que a Tua verdade, a Tua palavra seja ministrada em nossos corações. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras. Traga a Sua palavra revelada. Move, Senhor. Move de maneira extraordinária em cada um de nós, no nosso coração, que os Teus anjos se movam aqui, segundo o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém. Eu busquei algumas informações importantes sobre esta passagem. Eu vou comentar também aqui para enriquecer a palavra do Senhor. Quando a gente busca informações dentro de um texto importante, a gente enriquece aquilo que será dito, e a palavra ela flui, ela é abençoada para o nosso coração. Amém? A palavra de Deus conta a história seguinte: o Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz a eles assim: vamos para o outro lado. E o outro lado é o outro lado da margem do mar da Galileia. Quando Jesus fala isso, passamos para o outro lado. Nós precisamos entender que lá em Gadara era uma das cidades da Decápolis, das 10 cidades que haviam ali, depois da margem do mar da Galileia. E ali existia um povo, tinha 10 cidades, morava um povo, e esse povo era um povo pagão. Esse povo era um povo que estava totalmente fora daquilo que Deus tinha. Era um povo idólatra. Era um povo que buscava uma outra, vamos dizer assim, uma outra cultura, uma outra religião, um outro Deus.
E esse lugar é nas colinas de Golã, aonde ficava Gadara, hoje só tem restos arqueológicos, aonde ficava as outras 9 cidades do Império Romano, que o Império Romano dominava naquela época. E eles eram totalmente hostis com os judeus. Já do outro lado, da onde Jesus saiu, do Mar da Galileia, lembrando que o Mar da Galileia é um lago de água doce, mas ele é tão grande que eles chamam ele de mar, mas é um lago enorme. E ali, desse lado da Galileia, fica várias cidades, e foi aonde Jesus fez a maioria dos seus milagres, em Cafarnaum principalmente. Ali tem Magdala, ali tem Nazaré e várias cidades à beira ali do Mar da Galileia. Mas não era costume que os judeus fossem para essas cidades, muito menos Gadara. Não era normal, não era costume. Jesus ia ali na circunvizinhança, ele andava por tudo ali do Mar da Galileia, da banda de Cá, onde estavam os judeus, onde viviam os judeus. Ele ia em muitos lugares, pregava nas sinagogas, ia nas aldeias, ia nas regiões, anunciava a palavra de Deus. Muitos milagres aconteciam ali. Também ficava ali Caná da Galileia, fica ainda, né? Caná da Galileia ainda existe. Cafarnaum existe, Magdala existe, porém é mais a parte arqueológica, e Nazaré existe ainda. Então, veja, Jesus de repente fala para os discípulos: passemos para outra margem. Os discípulos, confiando em Jesus, vão com ele. Mas eles sabiam que aquele lugar lá não era um bom lugar. Era um lugar de gentios, pagãos. Gentios são aqueles que não são nascidos judeus. Eles eram gentios, mas eles eram pagãos. E ali havia muitos romanos também, como eu disse, por causa do domínio do Império Romano. E a palavra de Deus diz que no momento em que eles subiram no barco e começaram a ir, um pouquinho antes de chegar em Gadara, acontece um grande temporal. Um grande temporal. E esse temporal nada mais é do que uma manifestação maligna. Porque quando Jesus manda ficar quieto, fica quieto. Jesus sabia exatamente o que ele iria encontrar lá em Gadara, o que ele iria fazer lá em Gadara. Jesus manda aquele temporal cessar. Amados, quantas vezes na nossa vida nós estamos indo com Jesus no caminho que Ele está direcionando, e se levanta um grande temporal, um grande vendaval, uma grande tempestade, o mar começa a agitar na nossa vida, começam os raios, começam os trovões, começam as ondas. Por isso que é chamado de Mar da Galileia, porque quando vem tempestade, faz ondas como se faz no mar. E muitas vezes na nossa vida nós estamos indo na direção que Deus quer, mas tem tempestade, e nós precisamos saber identificar quando é algo que está vindo sobre a nossa vida, para nos provar, para nos testar, para nos tentar, mas quando é uma afronta do inimigo para impedir que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Há guerras espirituais acontecendo o tempo todo. O tempo todo Deus está guerreando a nosso favor e por nós, para nos ajudar.
E sempre ele vence as guerras. Jesus nunca sentiu o sabor da derrota. E aqueles que andam na sua presença também andam segundo a sua palavra e recebem a vitória, como o apóstolo Paulo deixou para nós. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas Deus muitas vezes não nos livra da tempestade, não nos livra do ataque do inimigo, mas Ele nos livra no momento do ataque. Ele nos permite experiência quando o inimigo vem e ataca, mas Ele não deixa que o inimigo nos toque, Ele não deixa que o inimigo nos derrote. Nós enfrentamos as batalhas, mas Ele não deixa que o inimigo venha afundar nosso barquinho, porque Ele está conosco ali dentro. E o alvo daquela manifestação, daquele vendaval, daquela tempestade, era impedir que eles chegassem lá na outra margem. O inimigo da minha e da tua alma não quer que a gente chegue aonde Deus determinou. Por isso que ele vem com ataques. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas pararem diante da tempestade, ficarem aterrorizados, paralisados, traumatizado, e às vezes pulam do barco. Mas lembra que Jesus está dentro do barco. E às vezes as pessoas pulam para fora. Vou salvar minha pele, aí morre afogado. Vou salvar minha pele, aí é engolido pelo peixe. É devorado pelo tubarão. O Senhor é aquele que domina todas as coisas. Ele domina a natureza, Ele domina tudo aquilo que possa vir contra a nossa vida. Ele paralisa o inferno, Ele faz até o inferno congelar se preciso for. Ele move o céu, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, Ele faz com que a verdade se manifeste, Ele levanta pessoas para te ajudar, Ele ordena que pessoas saiam do seu caminho também. O inimigo do povo de Deus não queria que Jesus e os seus discípulos chegassem naquela terra, porque aquela terra era domínio dele. Aquela terra pertencia a ele. Aquela terra tinha adoração a ele. Ali tinha deuses naquela terra. Eles adoravam o deus Moloque, ali, naquela terra, nas 10 cidades, e ali em Gadara também. O deus Moloque, para quem não sabe, é um espírito maligno, é um deus com letra minúscula, que recebe sacrifício de crianças. Até hoje ele recebe. Quando há abortos provocados, não os naturais, porque acontece, mas os abortos provocados, aquele sangue vai para ele. As pessoas pegavam seus filhos, sem defeito, sem nenhum problema, e jogavam para ser queimados vivos, ou decapitavam, faziam aquele sacrifício com as crianças, para agradar o seu Deus. Ali tinha o Deus Pan. Já ouviu o Deus Pan da mitologia? Aquele que fica tocando flautinha e que rouba crianças. Metade gente, metade bode. E é aí que vem a palavra pandemia. Pandemia, e quer dizer medo de Pan, aquele que rouba as pessoas, aquele que traz pavor, pânico, medo. Toda a origem de medo é desse bicho aí. Toda a origem de medo, seja depressão, que vem
não uma depressão química ou uma depressão por uma situação que passou, mas aquela depressão espiritual que existe, tanto a depressão espiritual como emocional, ou por uma situação que ocorreu. Síndrome de pânico, fobias, esse bicho que manda aí. Existia o próprio imperador romano era adorado como um deus. Então aquela terra, aquele território estava totalmente dominado por Satanás. Era dele aquilo ali. E ele sabia quem é Jesus. E ele sabia que Jesus estava chegando ali. E ele tenta afundar o barco que Jesus está. E muitas vezes Satanás tenta afundar o barco que Jesus está. Mas se nós estivermos no barco junto com Jesus, Jesus junto do nosso barquinho, quem é que pode afundar? Quem é que pode abortar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus reservou para nós, o propósito de Deus para nós? Cabe a ele ouvir Jesus falando: cala a tua boca, fica quieto. Ele tem que engolir. Mas Jesus estava atrás de uma pessoa naquele lugar. De um homem, que a Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia chama ele de endemoniado de Gadara, ou o Gadareno, que é a origem da terra dele. Ele era um gadareno, nós somos assisense aqui, ele era um gadareno da sua cidade. Então imagine o ambiente daquela terra. Imagine aquele povo que desconhecia a verdade, e se conhecia, não aceitava. Não gostavam dos judeus, embora estava ali dominando o seu próprio território. A palavra de Deus diz que esse homem saiu ao encontro de Jesus. Esse homem andava nu, morava, dormia no cemitério. Amarravam eles, prendiam eles com correntes, e ele arrebentava tudo. Estava terrivelmente endemoniado. Então o ambiente daquela terra proporcionava exatamente isso. Eles adoravam deuses estranhos, demônios que entravam dentro deles, dominavam eles a deixar eles nesse estado como ficou esse homem. Mas o Senhor dos Senhores pisou lá. Assim Deus faz conosco, quando há falta de conhecimento, Ele traz a verdade para nós. Ele mostra aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Ele mostra e Ele se revela como o único Deus. E como os judeus falam, Deus é um. Ele é um, não tem outro Deus. Ele é um. É um. Não há outro Deus além dele. Nós precisamos observar isso para ajudar pessoas, para nos ajudar a nunca permitir que deuses estranhos entrem em nossa vida, na nossa casa, na nossa família e dentro da igreja. E às vezes deuses estranhos são aqueles que parecem com Deus, mas não é Deus. Parece que veio do céu, mas não veio do céu não, veio de lá de baixo. Parece que é bom, mas não é bom. Deuses que pedem coisas que Deus não pede. Deuses que pedem coisas que não agradam a Deus. E lá eles adoravam imagens de escultura, deuses estranhos, eles
pediam, eles faziam suas oferendas, eles entregavam suas ofertas, eles acreditavam naquilo, só que aqueles demônios que estavam por trás daquela idolatria, daquelas imagens, daqueles nomes terríveis que são nomes de demônios, eles ficavam possessos, eles ficavam destruídos. Agora imagina a situação daquele homem, sem família, a família afastada, o povo morrendo de medo dele, todo mundo tinha medo dele, o estado dele era terrível, ninguém conseguia pôr a roupa naquele homem, ninguém conseguia prender aquele homem, violento, um espírito de violência nele. Mas não há nada que Jesus não possa realizar. Não há nada que Jesus não possa fazer na vida daqueles que buscam a Ele de todo o seu coração. Olha aí, o que esse homem chega até Jesus. Quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aqui não foi o homem, foram os demônios. Os demônios têm que adorar a Deus, mesmo não servindo Ele. Eles têm que se dobrar. Aí olha, para você ver que não era o homem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não era o homem falando. Os demônios sabiam que o tempo deles tinha cessado ali. E eles estavam clamando para que não saíssem dali. Não me atormentes. Ou seja, deixa eu ficar aqui nesse corpo aqui. Nós precisamos estar atentos, porque vivemos os últimos dias da terra. E Satanás tenta destruir as vidas. Espíritos, malignos. Eles, para estar na terra, viver na terra, eles têm que ter um corpo. E para ter um corpo, eles entram dentro de um corpo. Às vezes entram até dentro de um animal. E ali aquele homem estava há muito tempo daquela maneira. Era um hospedeiro de demônios. Mas Jesus, naquele momento, ele pergunta: qual é o teu nome? Não para o homem, para aquele bicho, os bichos que estavam lá. Ele disse: legião. Uma legião está se falando de soldados romanos. Aquele ambiente, aquelas cidades da Gadara era habitada por romanos também. Talvez, quem sabe, aquele homem não seja um soldado romano que ficou dessa maneira. Não sabemos. E quando se refere à legião, está falando de uma tropa de romanos, de soldados, de pelo menos 3.000 soldados, segundo os estudiosos. 3.000 soldados. De 2 a 3.000, mas eles afirmam mais 3.000. Então ali naquele homem havia muito demônio. Eu já tive a oportunidade de expulsar demônios de uma mulher, que ali tinha 1.000 demônios nela. A força é descomunal, a gente não consegue segurar. A não ser o poder de Deus que amarra ali aquele mal. É a força de 1.000 pessoas, agora multiplicada, porque são espíritos. E ele fala assim: olha, manda a gente ali para os porcos. E Jesus permite, nós sabemos a história. E ali se precipita porcos. Porque ali não era uma terra de judeus. Era uma terra dominada por romanos. Porque os judeus não criam porcos, embora tenham porcos em Israel, porcos selvagens. Mas eles não criam para comer, ali era uma criação para alimento. E aquele homem fica liberto, totalmente restaurado, livre, assim ó, com um comando de Jesus.
E aí todos ali mandaram Jesus embora, sai daqui, vai embora, não queremos ser aqui, você está dando prejuízo. Ninguém ficou feliz com a libertação daquele homem, mas ficou preocupado com o prejuízo dos porcos. E Jesus foi embora. E aquele homem foi atrás de Jesus. E Jesus, não. Porque Jesus rejeitou ele? Não. Porque Jesus deu uma missão para eles. Versículo 19: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Jesus se pôs no lugar daquele homem. Porque a palavra compaixão é isso, que eu me coloco no lugar do outro, e Jesus se colocou no lugar daquele homem, como ele se colocou no nosso lugar lá naquela cruz. Ele disse, não, vai lá para tua casa, vai lá para os teus amigos, e conta tudo que eu fiz para você. Quão grandes coisas o Senhor fez por você. Como ele teve compaixão de você. Aquele homem se torna um missionário. Eles disseram, não queremos você aqui, vai embora. Mas Jesus deixou o mensageiro lá. E é isso que nós somos. Nós temos que anunciar quão grandes coisas o Senhor fez por nós, como Ele teve compaixão de nós, abrir a nossa boca e testemunhar, abrir a nossa boca e falar, abrir a nossa boca e evangelizar, falar que Jesus tem um propósito na vida da pessoa. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, mas vamos pensar que ele chega lá já vestido, tomado banho, né, vestido, tomado banho, vestido, e chega lá na casa dele, e a família assim, é você mesmo? Tá tudo bem? Imagina o sustão, né? E ele fala, tá tudo bem, senta que eu vou contar quão grandes coisas o Senhor fez por mim, e como Ele teve compaixão de mim, e Ele arrancou a legião que estava na minha vida, a legião que me fazia ir lá dormir no cemitério, que nem grilhões, nem algemas me prendiam. Ele fez grandes coisas. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é Jesus. Jesus, o judeu. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Davi. Aí chegam os amigos. Aí você, vem que eu vou contar o que aconteceu. Hoje, nessa região, não existe mais essas cidades a não ser restos arqueológicos. Gadara foi descoberta em 1970, por acaso, numa escavação que eles iam construir uma estrada, depois desviaram a estrada. Ali descobriu-se uma igreja. Uma igreja. Tinha uma pia batismal lá. Um batistério. Uma piscininha bem pequenininha que as pessoas se batizavam. Essa igreja é do tempo do Império Bizantino. Ou seja, cristãos iam lá buscar a Deus lá naquele lugar, e lá também tinha cristãos vivendo em Gadara. E quem é que ganhou aquele povo idólatra, pagão, que adorava deuses estranhos, que adorava Moloque, que adorava Pan, que adorava até o imperador romano, que hoje nós sabemos quem se tornou. Quem evangelizou aquele lugar? Esse rapaz que era um endemoniado, que tinha uma legião na vida dele. Amados, e nós?
quão grandes coisas Deus fez por nós. Cabe a nós também revelar o amor de Cristo, receber o poder de sua libertação e anunciar o bem que Ele tem feito a nós. O bem que Ele tem feito e trazido a nós a sua revelação, a sua graça e o seu poder. Deus, Ele quer agir sobre nós e através de nós. Vamos falar do amor de Deus, vamos revelar quão grandes coisas. Mas quando eu me converti, não houve manifestação de demônios, porque não havia demônios dentro de mim. Mas a ação do inimigo ao nosso redor era clara, não é verdade? Porque se você não tem Deus, você está com o inimigo. Mas as coisas que Deus fez na minha vida, na minha conversão, ela é da água para o vinho. O Senhor me deu vida. O Senhor curou minha alma, o Senhor curou o meu espírito, o Senhor curou o meu corpo, o Senhor mudou a minha história. E eu entendi que Ele teve compaixão de mim. E muitas vezes eu passei situação difícil, como você também passou, mas mesmo assim, Ele teve compaixão de mim. Houve momentos do inimigo vir para me matar, mas Ele teve compaixão de mim e disse: ó, cai fora. Houve momentos de tempestades terríveis, a ponto de eu pensar: Senhor, será que agora o barco afunda? E Ele mandar a tempestade: cala a boca, fica quieto, não toca na minha filha. Como Ele disse para os discípulos: aqui você não toca. Então Jesus foi lá naquele lugar por causa de um homem, para libertar um homem. E esse homem evangelizou todos ali, a ponto de, no lugar de idolatria, ser levantada uma igreja para a glória do nome do Senhor. Abra o teu coração. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos deixar a casa dele pequena. Vamos anunciar Jesus. Não vamos guardar Jesus só para nós, não. É egoísmo, não é? Então, se Jesus tiver que ir num lugar para alcançar só uma pessoa, Ele vai. Porque Ele sabe que essa pessoa vai dar muitos frutos para a glória dEle. Não sabemos o que aconteceu. Fato é, foi levantada uma igreja no lugar de idolatria. Foi levantada uma igreja no lugar em que demônios eram adorados. Foi levantada uma igreja para o Senhor Jesus, aonde as pessoas não queriam Ele ali, mas o nome dEle foi anunciado ali. O poder dEle foi visto ali. E todo um povo se converteu. Esta é a base, a igreja ali naquele lugar é a base para isso, que pessoas buscaram a Deus, que houve cristãos naquele lugar, por causa daquele homem. Qual é a nossa história? Qual é o lugar que nós estamos? Nós estamos levantando uma igreja para o Senhor, que são vidas. Nós estamos dando fruto para o Senhor, que são vidas, porque Ele nos libertou de coisas terríveis. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história aqui. Todos temos uma história. E Deus nos tirou de lugares terríveis, de lugares de dores, de sofrimento, de doença. Às vezes pessoas que infelizmente estavam dominadas por demônios.
Ele nos tirou de tal situação para que nós possamos falar do seu amor e levantar uma igreja, que são pessoas, levantar uma igreja que vai glorificar o nome dele e vai fazer cair por terra toda obra de demônios, de deuses estranhos, daquilo que não provém do Senhor. Porque essa é a origem romana. Toda a idolatria, todos os deuses estranhos, até o dia de hoje, infelizmente. Infelizmente. Fecha os teus olhos. Deus foi buscar você onde você estava. Deus alcançou você onde você estava. Deus alcançou aquele gadareno onde ele estava. Deus quer usar você como usou aquele homem. Deus quer mover sobre a tua vida como moveu na vida daquele homem. Deus quer o seu fruto como aquele homem deu fruto. Que a melhor coisa era ter ido com Jesus, né? Mas ele aceitou a missão. Não, vai lá para a tua casa, fala com teus amigos e anuncia as grandes coisas que o Senhor fez por você e como teve compaixão de ti. E ele aceitou e ele fez. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida daquele homem. Porque ele era o testemunho vivo do poder de Deus. Não tinha como ninguém negar. Porque ali todos conheciam ele, tinham medo dele. E de repente vem aquele homem, curado, liberto, são na sua mente, são no seu corpo. E renderam-se a Deus, creio eu. Aleluia. Você está disposto a aceitar essa missão? A missão de falar do que Deus fez na tua vida? Então coloque a sua vida diante do Senhor. Querido Deus e amado Senhor, nesta noite nós nos apresentamos diante de Ti. Queremos ser usados por Ti. Queremos ser tocados por Ti, queremos ser libertos por Ti de tudo aquilo que ainda possa nos prender. Tudo aquilo que ainda possa nos prender, Senhor, em lugares horríveis. Nos deixar nus, como aquele homem estava fisicamente, mas muitas vezes nós ficamos nus espiritualmente. Ficamos presos espiritualmente. Estamos vivendo em cemitério, lugar de morte. Mas aquele que é a luz da vida, vem até nós, como foi até aquele homem. E traz a nós a luz, tira de nós a escuridão. Então cabe a nós agora também anunciar essa luz, para tirar a escuridão de outros, Senhor. Queremos, ó Deus, falar com aqueles que são da nossa casa, aqueles que são nossos amigos, aonde formos, na nossa cidade, e levantar uma igreja para glorificar o Teu santo nome. Que são pessoas que estarão voltadas a Ti, Senhor. Fique de pé no teu lugar e se coloque à disposição do Senhor Jesus. Fala para Jesus: eu quero ser um agente transformador. Eu quero ser um agente que leve a verdade. Eu quero ser alguém que o Senhor faz grandes coisas, porque eu sei que o Senhor teve compaixão de mim. Fala para Deus. Fala para Deus, faça a sua oração. Se entrega. Fala para Jesus que você deseja. Oh, Espírito Santo, vem. Toque, Espírito Santo, em cada um. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, quero ser canal de bênção em Tua presença. Quero ser canal de bênção em Tua presença.
para outras pessoas se chegarem a Ti, Senhor. Move, Espírito Santo. Pai, nesse momento, se alguém que está aqui ou está em casa sente uma perturbação maligna, em nome de Jesus eu dou uma ordem: pega o que é teu e sai daí agora. Amarrado todo demônio, do maior ao menor. Estenda a mão em direção à tua casa e vai orando também. Ore pelos seus familiares que precisam de libertação, que você sabe que precisa de libertação. Estende a mão para a tua casa e ora. Eu repreendo agora dessa casa toda obra de Satanás e seus demônios, todo espírito maligno que tem perturbado, seja de doença, seja de roubo, seja de perturbação noturna, insônia, pesadelo, roubo em todas as áreas. Pega o que é teu e sai daí agora. Todo cansaço que não provém do trabalho, mas aquele cansaço de esgotamento, de fadiga, todo mal-estar, vai saindo agora. Todo peso, toda dor de cabeça maligna, todo peso excessivo no pescoço, nos ombros, na coluna, todo cansaço extremo nas pernas, vai saindo agora. Pastor, vai, pastor, ajuda. Vai saindo agora essa obra do inferno, em nome de Jesus. Pega o que é teu, Satanás, e sai daí agora. Espírito de medo, toda incerteza, todo mal-estar maligno, sai daí. Sai desse estômago. Toda obra maligna de irritação, de rebeldia, de desobediência, de feitiçaria, de obras malignas feitas, vai saindo. Pega o que é teu, Satanás, e sai dessa casa. Sai dessa boca, sai dessa mente, sai desse coração, sai dessas pernas que estão acorrentadas. Todo esse sufoco no peito vai saindo, vai sendo livre. Toda tristeza, toda frustração, toda decepção, todo questionamentos, tudo aquilo que vem perturbando, espírito de enfermidade, sai daí. Espírito de morte, sai daí. Maldição familiar, maldição hereditária, palavra lançada, solta, solta agora. Começa agora a receber a unção do Espírito Santo, renovo do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, as grandezas de Deus, como Jesus falou. Começa a receber as grandezas de Deus, vendo a sua família curada, liberta, salva, restaurada, restituição na sua vida. O poder do Espírito de Deus te envolvendo, te levantando, te fortalecendo, te usando para testemunhar do amor dEle, das grandezas dEle. Começa a receber, levante as tuas mãos aos céus. Começa a receber as grandezas de Deus para testemunhar. Todas as áreas da tua vida que você precisa desta manifestação, começa a receber agora. Começa a receber as grandezas de Deus. Você que está em casa, começa a receber
armadura. Deus, blinde a tua família, a tua casa. Todos os teus familiares. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas. Abra as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor guarde as nossas crianças, as nossas adolescentes, os nossos jovens, os adultos, homens e mulheres, aos idosos, que Deus guarde todos, do menor ao maior, que Jesus vai guardando. Ora calabachere mihai, ori candarabachere minahabachere cantalabastai, orianda lamanaias. Eu te ordeno, Satanás, solta o que é nosso. Sai, bata em retirada. Diga comigo, igreja. Eu desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família, daquilo que o Senhor me deu. Eu amarro vocês, do maior ao menor, e eu renego, renuncio, rejeito e expulso e ordeno: sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Seja espírito pago ou espírito familiar, sai em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Ora na água, dá para ela que tem alguma coisa que ela comeu e está alojado no estômago. Pergunta para ela se ela está sentindo algo no estômago. Deus está mostrando o estômago dela para mim. Alguém fez alguma coisa. Alguém fez alguma coisa e ela comeu. Ora na água, dá para ela, porque Jesus está dando um grande livramento. Amém? Ei, Jesus é bom demais, não é, igreja? Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, porque aqui não dá para mostrar, certo? Nós não vamos pôr ninguém. Nós vamos encerrar aqui. Depois a gente continua aqui. Que Deus abençoe você que está em casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde sempre de uma maneira poderosa. Um beijo no teu coração e fica na graça, na bênção e no poder que há no nome de Jesus. Shalom.